Meus irmãos, é com a graça de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que estamos mais uma noite levando a palavra de Deus aos corações. Agradecemos a Deus pela semana que se passou. Agradecemos a Deus porque Ele nos livrou deste mal. Agradecemos por tudo que Ele tem feito em nossa vida, porque Deus ainda continua provando a sua igreja. E quando Deus está provando a sua igreja, é porque Ele ainda quer fortalecer, é porque Ele ainda está dando oportunidade para que nós possamos a cada dia mais nos fortificar para batalharmos neste mundo em que nós vivemos. A oportunidade que Deus está dando para o povo é de estar em casa, de estar cultuando ao Senhor com a família, de estar lendo mais a palavra, de estar orando, de estar se santificando, porque lá em João 17 vai dizer: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que cada dia mais nos santificar no Senhor. Ele está dando oportunidade para os seus filhos. E quando Deus dá oportunidade, quando Deus prova, quando Deus está querendo cada dia mais fortalecer a igreja, é porque dias piores poderão vir. Então aproveite as oportunidades, continue firmado no Senhor, para que nós possamos resistir os dias maus. A palavra de hoje está em Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32. É uma parábola muito conhecida, mas que nós devemos fazer observações muito detalhadas para nós enxergarmos hoje a nossa realidade. Os textos bíblicos são os mesmos, eles trazem as mesmas lições. O que diferencia é o contexto em que nós estamos vivendo. O que nós podemos tirar de proveito comparando ao que nós estamos vivendo. E temos que tirar aplicações do texto para os dias atuais. Em Lucas 15, de 11 a 32, nós vamos ver sobre a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. Um deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era de seu pai, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a uns cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós temos aqui 3 personagens neste texto. Nós temos o pai e 2 filhos. O filho que ficou na casa e o filho que saiu de casa. O filho que foi para o mundo. E nós temos que perceber que há aqui 2 desafios, para o que ficou e para o que foi embora. E essa parábola conta a respeito também daqueles que fazem parte do reino de Deus. Era exatamente isso que Jesus queria dizer para os seus ouvintes. Aqueles que estavam na casa do Pai, aqueles que estavam junto do Pai e aqueles que se desviaram. Sempre há desafios, tanto para o que ficou, quanto aquele que se desviou. E nós vemos aqui que aquele que se desviou, ele tinha tudo. Ele tinha tudo diante do Pai. Ele tinha todas as farturas, ele tinha graça, ele tinha abundância, ele tinha muitas coisas para satisfazer as suas necessidades. Mas mesmo assim, ele quis arriscar a sua vida no mundo. Mesmo sabendo que debaixo da graça do Pai, mesmo sabendo que debaixo da casa de seu pai, mesmo sabendo dos cuidados do seu pai, ele quis aproveitar das coisas do mundo. Ele quis se fartar das coisas que o mundo oferece. E é exatamente isso o que acontece nos nossos dias. As pessoas que se desviam de Deus, as pessoas que se desviam da casa do Pai, as pessoas que se desviam da obra do Senhor, elas sempre acham no mundo alguma coisa para tentar satisfazer as suas vidas. Hoje nós vemos pessoas que saem da igreja, saem da casa do Senhor, saem debaixo da guarda do Pai para tentar uma vida que pode trazer alegrias momentâneas, que pode trazer alegrias superficiais, em que não há profundidade de uma vida feliz diante de Deus. Uma pessoa que se desvia de Deus, ela pode estar no mundo das drogas. E as drogas nós sabemos que é algo que ela sempre exige mais daquele que a consome. As drogas é algo que quer dar à pessoa uma felicidade momentânea. Mas nós sabemos que essa dose vai aumentando à medida que o tempo vai passando. As pessoas que experimentam uma alegria usando drogas, as pessoas que experimentam um momento superficial experimentando uma droga, elas sempre vão querer mais, elas sempre vão querer uma sensação maior do que aquelas que elas tiveram no primeiro contato com a droga. Então as pessoas, elas saem de casa, elas andam pela rua, elas conseguem amigos, né, para compartilhar as drogas. E isso é muito grave, porque além de fazer mal, que é o principal,
fazer mal para a sua vida espiritual, ela pode trazer sequelas graves para a sua saúde também, a sua saúde física, para a sua memória. Ele pode se tornar um cidadão, ele pode se tornar uma pessoa alienada das coisas do mundo. Então aquele que se afasta nos dias de hoje, ele vai tentar experimentar coisas. E não só o mundo que nós vemos lá fora, mas hoje também as pessoas se afastam até mesmo dentro das suas casas. As pessoas encontram no mundo virtual, na internet, algo para tentar satisfazer as suas necessidades, seja em conteúdos proibidos, em conteúdos que distorcem, né, a vida de um casal, que distorcem a vida com Deus, seja em conteúdos que vão trazer ali uma emoção, uma alegria momentânea. São coisas perigosas, né, que pode estar acontecendo com aqueles que se desviam da palavra de Deus. Esse filho que saiu, ele estava ali gastando o seu dinheiro. O filho que ficou em casa vai dizer aqui que ele desperdiçou o seu dinheiro, né, com meretrizes, com prostituição, né, que quer dizer essa palavra aqui, meretrizes, eram as prostitutas da época, né? Então esse filho que se desviou, ele usou e abusou do dinheiro do pai. Ele saiu pela vida. E aí então, ele caiu em si. Ele caiu em si na hora exata. Ele caiu em si na hora em que ele mais precisou, na hora que todos o abandonaram. Vai dizer aqui que depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Este pode ser o primeiro sentimento de alguém que está perdido neste mundo. Alguém que está no mundo das drogas, alguém que está no mundo da prostituição, alguém que está no mundo do roubo. As pessoas chegarão uma hora que ninguém vai atender à necessidade daquele que está desviado. E pode ter 5 pessoas fazendo algo de errado no mundo, mas se estiver um filho de Deus no meio daquelas 5 pessoas, geralmente pode ser o único que vai se dar mal naquela vida, ou naquela emboscada, ou qualquer coisa que acontecer neste mundo. Então esse aqui, ele começou a passar necessidade, porque ninguém lhe dava nada. As pessoas se afastaram dele, as pessoas não quiseram mais ter amizade com ele, as pessoas não quiseram mais fartar as suas necessidades. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Quantas pessoas que continuam ao lado de Deus, quantas pessoas que continuam firmes na fé e estão felizes com o que têm. Ele caiu em si. Esse filho pródigo aqui, ele caiu em si, porque o que o mundo oferecia era superficial, era uma alegria momentânea, a alegria de ter prazeres no mundo, mas que as pessoas com quem ele lidava não poderia atender mais às suas necessidades. Ele foi abandonado, mas na hora certa, ele caiu em si e ele imaginou quantas pessoas que ainda estão na igreja, quantas pessoas que estão debaixo da guarda do Pai, quantas pessoas ainda estão na obra do Senhor e estão felizes com o que têm, seja no pouco ou no muito, eles estão felizes com o que têm. Então ele caiu em si,
e teve uma grande ideia. Em Lucas 15, 18, ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, depois dele cair em si, veio o arrependimento. A pessoa que está no mundo, a pessoa que está afastada de Deus, não basta apenas ele cair em si, algo emocional, algo que ele vai até chorar, né? Mas ele tem que arrepender, ele tem que realmente cair em si, mas ele precisa se arrepender. E é disso que esse filho pródigo ele fez. É disso que nós estamos lendo aqui. Ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então não adianta só um arrependimento, não adianta só aquele arrependimento superficial. Tem que reconhecer diante de Deus a fraqueza. Tem que reconhecer diante de Deus os erros. Aquele que está perdido, aquele que está desviado de Deus, aquele que não quer mais compromisso com Deus, ele precisa cair em si e ele precisa enxergar a sua falha diante de Deus. Ele pode até voltar para a igreja por causa da mãe, por causa do pai, por causa dos filhos, por causa dos amigos, mas se ele não sentir o desejo no coração diante do Pai de se arrepender, nada vai fazer com que ele volte novamente para a casa do Pai. Então esse filho pródigo, ele se arrependeu e foi para junto do Pai. E então ele fala: Pai, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai logo o abraçou, colocou a melhor roupa, vestiu um anel, sandálias, colocou novilhos, matou novilhos e fez uma grande festa para aquele que voltou. É exatamente isso. A alegria na casa de Deus, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. É a alegria que muitos têm daquele que estava desviado, mas ele precisa realmente encontrar soluções vinda do próprio Deus para que ele possa retornar à casa do Senhor. Nós ficamos muito felizes quando encontramos alguém na casa de Deus que estava desviado, aquele que estava, pelo mundo afora. Nós ficamos muito felizes com isso, mas o arrependimento é individual. O arrependimento é algo particular, é algo que a pessoa vai dizer para Deus: Pai, pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu andei por este mundo, eu vaguei por este mundo, eu experimentei tantas coisas, as pessoas me abandonaram, mas eu sei que aqui estou guardado debaixo das tuas asas. Estou guardado debaixo da tua graça. Então esse é o desafio daqueles que se desviam. Precisam realmente se arrepender. Precisam realmente voltar para Deus. Mas existe outra pessoa sendo provada aqui. É aquele que ficou na casa do Pai. Aquele que continuou ali ao lado do Pai. Vai dizer no verso 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurara conciliá-lo. Um outro desafio aqui é para aqueles que continuam ao lado do Pai. Aqueles que continuam ao lado de Deus, aqueles que estão frequentes na igreja, aqueles que estão frequentes ao lado de Deus, nos trabalhos do Senhor. Quando alguém voltar para a casa do Pai,
não deve agir como esse aqui agiu. Esse aqui ficou com ciúmes, ficou irritado. Esse aqui ficou revoltado. Por que que eu fiquei tanto tempo ao lado de Deus? Por que que eu fiquei tanto tempo nesta obra? Por que eu fiquei tanto tempo colaborando com o serviço do Senhor e nunca tive festa, e nunca tive reconhecimento, e nunca tive alguém que sequer me agradecesse? E aquele que continua ao lado de Deus, que continua ao lado do Pai, primeiramente ele tem que dar graças a Deus porque ele ainda está firme. Ele não deve olhar para que o outro esteja tendo festa, para que o outro seja reconhecido. Ele estava sendo desafiado aqui, mas ele se indignou. Então o pai foi lá e começou a reconciliar os dois filhos. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Nós muitas vezes ficamos na igreja, nós muitas vezes escolhemos o nosso banco, nós muitas vezes escolhemos a nossa função, nós muitas vezes queremos ser agradados pelas pessoas, ser reconhecido pelas pessoas, ser lembrado pelas pessoas, mas nós seremos lembrados somente lá no céu. As nossas obras aqui serão reconhecidas somente nas mansões celestiais, quando nós recebermos o nosso galardão, quando nós recebermos de Deus a coroa celestial. Não há momento para ciúmes, não há momento para revoltas, aqueles que estão voltando para o Pai, e eu creio que depois dessa pandemia, muitas pessoas vão voltar para a casa de Deus, porque o Espírito Santo está incomodando, o Espírito Santo está colocando no coração dessas pessoas que elas precisam realmente de Deus. Haverá muita necessidade também espiritual de voltar para o culto, né? Então, aqueles que continuam firmes devem se alegrar no Senhor. Então, vai dizer no verso 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa foi a última palavra que o pai deu para aquele filho que ficou. Olha, o seu irmão está voltando, ele estava morto lá no mundo, ele estava destruído lá no mundo, mas Deus o trouxe novamente. É preciso que nós nos alegrássemos, é preciso que nós nos regozijássemos, é preciso que haja alegria quando um pecador se arrepende. Então, nós sempre teremos esse desafio, tanto aquele que se desvia, quanto aquele que continua na casa do Pai. Nós devemos ter o sentimento de que aqueles que se desviam, eles estão atrás de alegria superficial, alegria que não traz satisfação, alegria que só traz destruição. E aqueles que continuam na igreja, que continuam debaixo da graça de Deus, eles precisam ter cuidado para não se acostumar com um ambiente em que eles desejam para se satisfazer, para ter uma alegria pessoal, para ter uma satisfação pessoal. Eles precisam também se cuidar, porque quando os irmãos desviados voltarem para a casa de Deus, eles precisam ser abraçados, eles precisam ser alegrados no Senhor, porque há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então essa é a palavra de Deus para os nossos corações, que nós possamos continuar firmes no Senhor, que nós possamos continuar nos regozijando no Senhor. E se há alguém desviado, e se você também conhece alguém que está desviado, pregue a palavra para ele. Fale com ele que Deus está dando uma oportunidade. Fala com ele que Jesus Cristo está próximo, a sua volta está próxima, para que ele se arrependa logo.
Nós precisamos ser cuidados por Deus. Deus está nos dando uma grande oportunidade de termos mais tempo com a família, de termos mais tempo com a sua palavra, de termos mais tempo com a oração. Os verdadeiros adoradores irão se fortalecer. Aproveite esses momentos para se fortalecer no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela semana que passou. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Continue, ó Pai, nos abençoando, continue nos guardando, continue nos protegendo deste mundo, ó Pai. Que os nossos pés jamais vacilem, ó Pai. Que jamais nos desviemos da Tua palavra e da casa do Senhor. E nós pedimos, ó Pai, por aqueles que estão afastados, aqueles que estão neste mundo de perdição, aqueles, ó Pai, que estão se satisfazendo na carne, aqueles também, ó Pai, que estão se corrompendo pelo mundo virtual, pelas internet, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja tocando nos corações deles, que eles caiam em si, ó Pai, o mais breve possível e se arrependam, ó Pai, diante do Senhor. Abençoe, ó Pai, aqueles também que continuam nessa jornada. Continue nos fortalecendo, ó Pai, para que não haja um reconhecimento pessoal, um atrativo pessoal, ou um enchimento, ó Pai, do nosso ego. Que nós possamos, ó Pai, cada dia nos esvaziar do nosso eu, esvaziarmos, ó Pai, do nosso egoísmo, esvaziarmos, ó Pai, daquela sensação que nós precisamos ser reconhecidos, Pai. Continue nos fortalecendo, continue nos dando força, para que nós possamos também, ó Pai, proclamar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos e nos alegrar, ó Pai, quando realmente eles se arrependerem no Senhor. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida e vamos continuar firmes no Senhor. É uma oportunidade que nós estamos tendo. A nossa geração está passando por uma provação que ficará na história, uma provação que estamos passando sem culto, o culto que é um grande momento do povo de Deus, mas nós estamos sendo provados na leitura da palavra e na oração. É isso que Deus está exigindo a cada dia mais do seu povo, se fortalecendo no Senhor. Que Deus continue fortalecendo a sua vida, que Deus continue fortalecendo a nossa casa, o nosso lar. Continue pregando a palavra através da internet e onde quer que você puder estar com toda a proteção possível fisicamente, pregue a palavra do Senhor àqueles que estão aflitos. Que Deus nos abençoe. Amém.